Não perca a esperança, muito menos a fé. Confie e acredite que sempre há uma solução. Você não precisa suportar tudo sozinho. Há um Deus que cuida de você e sua fé e esperança devem estar nele. O tema para a reflexão de hoje é a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime, confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça que Deus não dará uma dificuldade ou uma tribulação ou uma situação difícil maior do que poderemos suportar. Deus dá tudo conforme aquilo que Ele te conhece e Ele sabe. Ele dá a lição, Ele dá as provas, conforme o nível de entendimento e de evolução de cada um. Nessa escola chamada Terra, nessa escola chamada Vida, há muitos alunos em diversos graus. Alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas o importante é que todos estão aprendendo, de um jeito ou de outro. Busquemos compreender as nossas limitações e as dos outros também, sem jamais perder a fé e a esperança. A fé e a esperança são as vitaminas essenciais que precisamos manter. E é isso mesmo. Nós precisamos, assim como o nosso corpo precisa de uma alimentação, da água, de exercícios, de sono, também a nossa vida espiritual precisa disso. Tem pessoas que pensam que só vão orar e tudo vai se resolver. Pode acontecer? Pode. Tem gente que pensa, vou só ler a Bíblia e tudo vai acontecer. Pode? Pode. Tem gente que pensa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida espiritual. Assim como nós precisamos de vários alimentos, por isso Deus criou essa infinidade de coisas. Cada alimento tem a sua vitamina. Assim também, na nossa vida espiritual, é necessário orarmos, é necessário crermos, é necessário buscarmos a Deus, é necessário ler a palavra, é necessário jejuar. São muitas as atividades espirituais. Por quê? O que Deus quer não é uma pessoa com uma grande massa e sem nenhuma força. O que Deus quer é que nós sejamos totalmente completos em todas as áreas da nossa vida. E aí, muitas vezes você e eu começamos a olhar para a pessoa do lado, para um familiar, para um conhecido, ou até para quem está aparecendo na TV, falando sobre a palavra de Deus. E aí nós começamos a nos comparar. Olha, quem conhece o nosso coração é Deus. Ele sabe o nosso deitar e o levantar. A própria palavra diz que nós, os homens, de uma forma geral, nós julgamos segundo aquilo que nós vemos. Mas a Bíblia diz também que eu e você só vemos o exterior da pessoa. Tem gente que está sorrindo, mas o coração está amargurado. Tem gente que você olha e aparentemente está com uma família perfeita. Mas dentro de casa, entre quatro paredes, é uma tristeza só. Tem pais que demonstram publicamente amar os filhos e filhos amarem os pais. Mas quando chega uma hora de necessidade, de quando a presença, de quando o conselho, de quando a vida precisa ser trocada, precisa ser demonstrada, não tem vida. Então, pense bem. A única coisa com a qual nós devemos nos comparar é com a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela é a vida, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, pela palavra de Deus, você e eu seremos fortalecidos, seremos transformados, seremos curados. Essa é a única comparação. E se você se comparar com a palavra de Deus, Ele te chama de filho amado, Ele te chama de amigo, Ele te chama de preciosidade. Deus te criou unicamente, você é único diante dEle. A palavra diz que quando você e eu nem falamos, Ele já conhece todo o curso do pensamento e Ele te ama. Sabendo e crendo que Deus te ama, por que você e eu precisamos nos comparar com outras pessoas? Nós precisamos crer no plano e no propósito de Deus.